Olá a todos, sejam bem-vindos ao Enem Inverso, onde a matemática que é cobrada no Enem ganha sentido. E dando continuidade ao módulo sobre funções exponenciais, nós vamos falar de logaritmo. Então, como eu havia comentado, esse tópico que fala sobre funções exponenciais, mas estamos falando de logaritmo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, para seguir com motivação, vamos pensar no seguinte problema. Que número que elevado a x tem como resultado o 16? E aí observe que, ao contrário de outros tipos de equações, por exemplo, 3x mais 5 igual a 8. O nosso x aqui, ele não está na base, ele está no expoente. E muitas vezes acontece de ter problemas desse tipo, principalmente problemas onde o crescimento é exponencial. E como é que nós resolveríamos um problema desse tipo? A primeira ideia que vem é de nós fatorarmos o 16. E aí, observe que 16 é uma potência de 2. 2, 4, 8, 16. Em outras palavras, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. E a função exponencial, ainda não esboçamos do gráfico dele, mas isso a gente vai acreditar no primeiro momento, ela é uma função injetora. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a mesma base e os dois números são iguais, isso implica que os expoentes são iguais. Então, nesse caso, x é igual a 4. Entretanto, isso é uma primeira motivação. Só que, às vezes, vamos dizer assim, a gente não vai ter tanta sorte. E se tivermos um cenário onde nós estamos interessados em descobrir qual é o valor de x que 2 elevado a x dá 10? Certamente esse 2 não é um número inteiro. Ele é um número maior do que 3, porque 2 ao cubo é 8, mas ele é um número menor do que 4. Pode ser que, até porque 2 elevado a 4, a gente já viu que é 16. Então, não sei, 3,1, 3,2, não sei. Mas nós temos uma notação matemática para representar esse valor de x. E aí, a forma de calcular de maneira precisa, existem diversos métodos, mas o que a gente mais usa hoje em dia é realmente a calculadora. Mas só para explicar que número é esse, nós vamos representar da seguinte maneira. Ele é o logaritmo do número 10 na base 2, porque antes a nossa base era 2. Então, com base nessa motivação, nós vamos definir o que é logaritmo. Então, qual é a definição desse conceito matemático? Quando a gente escreve que y é igual a um logaritmo de x na base p, eu estou supondo, primeiramente, que o nosso número p ele é um número maior do que zero e p diferente de 1. São as mesmas condições que nós apresentamos para a função exponencial. Mas sempre quando você tem um cenário desse tipo, o que acontece? Esse número que está aqui embaixo, que seria a nossa base, ele vai ser a base do nosso resultado. E o y, que seria o resultado do logaritmo, ele vai fazer papel de expoente. Então é como se eu passasse o p para o outro lado como a base. Então isso aqui é p, e aí esse y vira o expoente, e o seu resultado é x. Então, dizer que y é o logaritmo de x na base p é o mesmo que dizer que p elevado a y é igual a x. Bem, vamos só com base nisso estudar algumas propriedades. A primeira propriedade que é extremamente natural é pensar o que vem a ser logaritmo de p na base próprio p. Bem, vamos pensar um pouco. Se eu não sei que número é esse, vamos chamar esse número de y. Então, deixa eu colocar aqui num rascunho colorido. Então, logaritmo de p na base p. Sempre para calcular logaritmo, vou dar duas dicas fundamentais. E aí, pensando no sentido operacional. A primeira dica é essa que está aqui. Você coloca que é igual a algum y no rascunho e aplica a definição que está aqui. Então, nesse caso, esse p passa para o outro lado, p elevado a y, igual a p. E aí, observe que para isso ser igual, o nosso y tem que ser 1. Isso é verdade sempre, independente do valor de p, claro, respeitando aquela regra que p tem que ser um número positivo e diferente de 1.
Uma outra propriedade que nós temos é que o logaritmo do número 1 na base p, ele é sempre zero. Por que nós podemos dizer que ele é zero? Pense comigo da seguinte maneira. Se eu troco esse p por 1, isso significa que p elevado a y é igual a 1. E número e p elevado a esse número tem como resultado 1, o zero. Bem, próxima propriedade. Aí é uma propriedade que é muito rica mesmo. Quer dizer o seguinte, que o logaritmo de x vezes y na base p, isso aqui é logaritmo de x na base p mais logaritmo de y na base p. Daqui a pouco não, em breve eu vou explicar o porquê dessas propriedades, mas por enquanto, como é um primeiro contato com logaritmo, vamos apenas ir citando. Então o logaritmo ele vai transformar um produto numa soma. E agora a próxima propriedade que nós temos é que o logaritmo de x sobre y, e é claro que aqui nesse caso y é diferente de zero, na base p vai ser logaritmo de x na base p menos o logaritmo de y na base p. E a propriedade, uma outra propriedade que é fundamental no Enem, na verdade depois da letra D vem a letra E, é o seguinte, quando você tem um logaritmo de x elevado a 1k na base p, isso é a mesma coisa que k, ou seja, esse expoente aqui, você pode tombar para frente, e aí vai ficar k vezes o logaritmo de x na base p. Estou citando aqui rapidamente as principais propriedades, mas pensando numa prova do Enem, e depois nós vamos pensar de uma maneira mais aprofundada, mas na prática, como é que nós vamos resolver exercícios de logaritmos, no modo geral? É entendendo essas propriedades. É basicamente utilizar essas propriedades e fazer manipulações. Bem, uma observação que é válida, na verdade, uma sequência de observações. A primeira observação é a seguinte: se porventura, na literatura, vocês encontrarem um logaritmo de x sem nada embaixo, inclusive em algumas calculadoras apresenta isso, subtende-se que esse logaritmo, na maioria dos casos, é na base 10. Existe um outro logaritmo muito especial, que é o logaritmo. Na verdade, a gente representa assim, o logaritmo de x numa base, num número chamado e. E esse número a gente vai comentar em um outro momento. Mas na anotação, principalmente nos livros de cálculo, a gente costuma representar como ln de x. Esse e é um número neptuniano. E essa base, pensando nas ciências, assim, na modelagem de uma função exponencial, é a mais utilizada. Isso tem muito a ver com propriedades de derivadas e integrais, principalmente com propriedades de derivadas, mas nós vamos aprofundar sobre esse assunto em um outro momento. Acho que o mais fundamental aqui é conhecer as propriedades mais básicas de logaritmo. E uma última, antes de passar para o exercício, eu acabei dando um spoiler, mas uma última propriedade que nós temos é o seguinte. Quando você tem um logaritmo, por exemplo, de A na base B, uma propriedade que chama mudança de base te permite concluir que isso é logaritmo de A na base P sobre logaritmo de B na base P. Então, essas são as listas de propriedades. Nós vamos resolver alguns exercícios para ganhar um pouco mais de familiaridade com esse conceito. Essa primeira questão caiu no Enem do ano de 2020. A lei de Zipf, acho que é assim que se fala, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com seu rank R. Ela é dada por essa relação, f é igual a sobre R elevado a b. O rank da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja,
R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de... E aí observe que ele já deu os valores x e y. E observe que não tem nenhuma base aqui, então nós podemos deixar subentendido que a base é 10. Então, se x vai ser representado pelo logaritmo de r e y logaritmo de f, é possível estimar os valores de a e b. No caso hipotético que a lei é verificada exatamente, a relação entre x e y é... Então, vamos lá. Nós sabemos, de antemão, que f é igual a A dividido por R elevado a B. Acontece que se essa igualdade é verdadeira, isso quer dizer que o logaritmo de f é igual ao logaritmo do número A dividido por R elevado a B. E aí observe, é só propriedade de logaritmo. Que, nesse caso, nós temos que o logaritmo de f, pelo próprio enunciado, é o nosso y maiúsculo. Então, eu já posso fazer essa substituição. Já aqui, nós temos uma fração. Primeiramente, vamos separar a fração. Então, isso aqui vai ser logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, aqui é y. O logaritmo de A, a gente mantém como logaritmo de A, não tem muito o que fazer. Mas, aqui nós temos uma propriedade de potência, porque observe, tá? R elevado a B. Então, como esse B é a potência de R, você pode jogar para frente multiplicando, jogar para frente multiplicando, e aí vai ficar B vezes o logaritmo de R. Então, o nosso y maiúsculo, ele é logaritmo de A menos B vezes o logaritmo de R, o exercício pede para dar como letra x. Então, a resposta do nosso exercício é a letra A de amor. E espero que seja esse o sentimento que vocês estão tendo pelas questões de logaritmo. Na prática, principalmente no contexto Enem, o mais fundamental é saber manipular as propriedades básicas. E vou até além. Dentro da minha experiência enquanto professor de cálculo, principalmente cálculo 3, onde a gente fala de equações diferenciais, é um assunto que é muito interessante e muito rico. O mais fundamental no logaritmo é saber usar as propriedades. Então, sabendo usar as propriedades que foram listadas anteriormente, você consegue desenvolver bem. Existem várias curiosidades interessantes sobre o logaritmo, mas nosso foco aqui é em resolver mais exercícios para ganhar mais familiaridade. Familiaridade. Próxima questão. Questão do Enem de 2023. Vamos lá. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e um nível N de intensidade de som, medida em decibel, a que o operário está exposto, sendo N, acho que é importante anotar essa informação, né? N vai ser o logaritmo. Como está na base 10, eu não vou colocar, já fica subentendido, logaritmo de I elevado a 10 menos logaritmo I0 elevado a 10. Aonde I é a densidade do som e o I0 já é dado por 10 elevado a menos 12. Então, essa é a primeira informação. E a segunda informação é que o nosso número I0 é 10 elevado a menos 12. Bem, quando o som é considerado baixo, ou seja, N igual a 48 decibéis ou menos, deve ser utilizado a medida preventiva 1. No caso do som ser moderado, o N está no intervalo de 48 a 55 decibéis, deve ser usada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado alto, equivalente ao N no intervalo de 55 a 80, a medida preventiva vai ser a 3. E se tiver no intervalo de 80 a 115, o som é considerado alto, deve ser usada a medida preventiva 4.
isso som é considerado muito alto para n maior que 115. E aí deve ser usada a medida preventiva 5. Com a máquina, uma nova máquina, o nosso I é 8 vezes 10 a menos 8. Então ela vai produzir o ruído. E aqui nós vamos considerar 0,3 como uma aproximação de log de 2 na base 10. Então, a ideia aqui desse exercício é calcularmos o valor de n. Então, vamos lá. O nosso valor de n vai ser, como é esse resultado, log de i elevado a 10, o que eu já vou fazer? Esse 10 já é uma potência, já vou descer aqui, então vai ficar 10 vezes logaritmo de i menos 10 vezes logaritmo do número i0. E aí, observe que a única coisa que foi feita foi a propriedade da potência. Em breve, eu vou substituir o valor de i e eu vou substituir o valor do i0. O que a gente pode já fazer para aproveitar? Podemos fazer isso, né? Não tem nenhum problema. Boto 10 em evidência. Então, aqui vai ficar logaritmo do i menos o logaritmo do i0. Eu posso trabalhar com aquela propriedade do denominador, tanto faz, sem nenhum problema, mas aqui para esse exercício, para ser sincero, não vejo essa necessidade. Por quê? Vamos substituir o valor de i. Nosso i é 8, vamos lá, log de 8 vezes 10 a menos 8. Esse é o valor do i. Já o valor do i0 vai ser log de 10 elevado a menos 12, que é a informação do nosso i0, tá aqui. Só vamos usar a propriedade básica de potência. Então, o nosso valor do n vai ser 10 vezes. Aqui, como é uma multiplicação, eu posso quebrar numa soma. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de 8 mais logaritmo de 10 elevado a menos 8. Isso é referente a essa primeira parcela. Agora, menos, e aí eu já vou aproveitar para usar a propriedade da potência. Então, vai ficar mais 12 vezes logaritmo de 10. Acontece que logaritmo de 10 na base 10 é aquela propriedade do logaritmo de p na base p. Sempre quando você tem um logaritmo de um número na base ele mesmo, o resultado é 1, porque aí 1 vezes 12 vai dar 12, você pode cortar esse 1. Vamos continuar. Então, o nosso n vai ser igual a 10 vezes 8 é uma potência de 2. E é importante observar isso, por quê? Porque o enunciado já te dá uma informação sobre o logaritmo de 2. Então, é bem provável que você tenha que usar isso. Então, como aqui nós temos essa relação, vamos usar isso. Então, isso é o logaritmo do número 2 ao cubo. E aqui vai ficar tombando 8, né, pela propriedade da potência, menos 8 vezes logaritmo de 10 mais 12. E aí, de novo, logaritmo de 10 na base 10 dá 1. Então, isso aqui vai ficar n igual a 10 vezes, de novo, a propriedade da potência. Então, 3 vezes logaritmo de 2 menos 8 mais 12 dá mais 4. O exercício pede para substituir o logaritmo de 2 na base 10 por 0,3. E aí eu vou fazer exatamente isso. N igual a 10 vezes 3 vezes 0,3 mais 4. Bem, isso aqui, 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. Então, 10 vezes 0,9 mais 4. Isso implica que o nosso n vai ser 10 vezes 4,9. Então, o nosso n, maiúsculo, né, vai ser 10 vezes 4,9, 49. Então,
como o nosso N deu 49, vamos ver qual intervalo nós estamos. No caso do som ser moderado, 49 está dentro desse intervalo, então deve ser usada a medida preventiva 2, ou seja, a resposta B de bom que deu tudo certo. Dá para fazer isso mais rápido? Com certeza, mas o mais importante é saber usar todas essas propriedades mais básicas. Ainda tem várias e várias coisas que nós podemos falar sobre o logaritmo, desde aplicações como sonorização, conforme vocês estão vendo aqui, até mesmo o que significa uma coisa crescer logaritmicamente, função logaritmo. Então, espero que vocês acompanhem comigo nessa playlist, nesse mundo do N inverso. Qualquer sugestão vocês podem colocar nos comentários e até a próxima.